Essa semana nós começamos mais uma semana temática do nosso Apacentai o Pequeno Rebanho, que o nosso pastor, com a iluminação do Espírito de Deus, o produziu na nossa agenda Apacentai. O amor de Deus produz livramento. Se tem uma coisa que nós temos que ter convicção e certeza, é que Deus é Deus de livramentos, ou de livramento ou livramentos. Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus de livramentos. Ele sempre produziu o livramento, seja pessoal, na família ou para uma nação. Deus sempre fez isso. A Bíblia está recheada de livramentos de Deus. Você vai encontrar uma manifestação tremenda de Gênesis, Apocalipse, os feitos de Deus e as suas proezas, sempre em prol de uma pessoa, ou em prol de uma família, ou em prol de uma nação, trazendo livramentos. E essa convicção, eu e você precisamos entender que Ele é um Deus que se revela e se manifesta para operar coisas que nós não conseguimos fazer na nossa vida, causando-nos ou produzindo-nos livramentos. Nessa manhã eu quero pregar para pessoas que precisam ou necessitem de livramento. Livramentos na família, de repente uma situação que um amigo não pode resolver, que uma instituição não possa e não consegue resolver. Você já tentou de todas as maneiras, seja uma crise familiar com um filho, com um cônjuge, com uma pessoa próxima, até um sobrinho que você não consegue resolver. Um amigo já até tentou e não teve situações que pudesse resolver esta questão. Eu quero pregar nesta manhã para as pessoas que precisam e necessitam de livramentos também físicos, que já tentaram de tudo e todos os recursos cientificamente já habilitados e já testados não resolveram os seus problemas. Nessa manhã, se você se encontra dentro desse perfil para que eu possa ministrar ao seu coração através do Espírito de Deus, eu acredito categoricamente que você tem que crer e confiar e saber que Deus te trouxe aqui para livrar você, para quebrar todas as cadeias. Já foi cantado isto nesta manhã. O Espírito de Deus, usando o ministério de louvor, já cantou e profetizou isso, que o poderoso e vencedor que está entre nós, que é Jesus de Nazaré, Ele é capaz de quebrar as correntes, Ele é capaz de fazer aquilo que a instituição não pode, aquilo que um amigo não pode, aquilo que um parente não pode, aquilo que uma pessoa mais chegada não pode, aquilo que um recurso humano não é capaz de resolver. Jesus, através da pessoa do Espírito Santo que está aqui, Ele é capaz de mudar a sua realidade, Ele é capaz de mudar a sua história, Ele é capaz de mudar o seu destino, porque Ele é um Deus que produz livramento, porque Ele te ama. O amor que temos por Ele, o nosso posicionamento que temos diante do Senhor, faz com que o céu interaja conosco na terra. Todas as vezes que nós nos posicionamos e nos alinhamos diante de Deus, nós vamos viver o mover de Deus sobre as nossas vidas, porque o céu vai se abrir, como cantamos nessa manhã. Que abre os céus, o céu se abre. A Bíblia está recheada disso. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural, e Deus sempre agindo de uma forma sobrenatural, interagindo com pessoas que o amam, com pessoas que se posicionam e se alinham diante de Deus e desfrutam um livramento do nosso Deus, porque Ele é capaz de produzir. Se olharmos para Gênesis capítulo de número 6, e é o texto base dessa semana, apesar do Espírito de Deus ter me conduzido para um outro texto que eu quero dividir com vocês nessa manhã, mas nós vemos o livramento de Deus sobre um homem que se estendeu sobre toda a sua casa. Gênesis capítulo 6, você conhece a história, porque já se tornou uma arte cênica, já se tornou uma obra de grandes autores literários, já se tornou peças teatrais, que é a experiência de Noé em Gênesis capítulo 6, quando Deus decide, por causa da corrupção da terra, a terra havia estado corrompida, totalmente fora do seu padrão que Deus tinha criado. Jesus, ele fala sobre esses dias de Noé, até em Lucas capítulo 17, versículo 26, que aqueles dias eram dias delicados, dias difíceis,
E Deus encontra um homem que andava com ele, um homem justo, reto, um homem que fez diferença na sua geração. E por isso Deus, quando decide destruir a humanidade, Ele faz uma aliança de livramento com a vida de Noé. E essa aliança de livramento que Deus fez com Noé, não só o livrou, mas livrou a sua esposa, livrou os seus filhos, toda a sua casa. Assim como cremos também e acreditamos numa promessa de Deus, ainda que a salvação seja uma questão individual, pessoal, nós acreditamos que é uma promessa de Deus sobre a nossa casa. Eu acredito que muitos de nós podemos falar, e aqueles que ainda não falam, poderão profetizar, porque eu acredito que essa seja a vontade de Deus, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque há o desejo de Deus, não apenas de nos salvar, mas salvar toda a nossa casa, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu acredito que seus filhos que não estão servindo a Jesus, eles servirão a Jesus. Eles são herança do Senhor. O Senhor disse através de Paulo para o carcereiro, ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra casa ali que Paulo mencionou, a palavra casa que ele menciona é uma palavra grega para oikos, e oikos significa família estendida. O que Paulo estava dizendo, que se eu e você crermos no Senhor Jesus, acreditar, profetizar, fazer a nossa parte, se alinhar a uma possibilidade, nós vivemos na possibilidade de Deus, de que eu e a minha casa venhamos ser salvos. Por isso levante as suas mãos, diga comigo: eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e os meus familiares seremos salvos. Você crê nisso? Diga amém. Livramento tremendo. Depois, posteriormente, são tantos livramentos, eu apenas destaquei 3 aqui. O povo de Israel, depois de 400 anos, mais de 4 séculos, vivendo dentro de uma escravidão terrível, sendo aprisionados, sofrendo, Deus se revela no Monte Horebe, em Êxodo capítulo 3, para trazer o livramento sobre aquela nação. Deus, ele se manifestou sobre a vida de Noé para livrá-lo e livrar a sua família, e agora há uma manifestação de Deus para produzir um livramento para toda uma nação. E Deus se revela a Moisés. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá no Monte Horebe. A Bíblia fala-nos que houve uma teofania, ou uma cristofania. Jesus aparece no meio da sarça, em forma do anjo do Senhor, dentro daquela sarça que ela está com fogo, mas ela não se consome, é um fogo, e o Senhor fala através daquela sarça, falando com Moisés a respeito do livramento que ele quer fazer. E quando eu fico parado e detecto o versículo 7 e o versículo 8, eu percebo em Êxodo capítulo 3, como Deus interage conosco e como Deus se manifesta para produzir livramento na nossa vida. Leia comigo Êxodo capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8. Olha o Deus que interage, o Deus que conhece você, o Deus que sabe onde você mora e sabe da realidade que você está vivendo. É um Deus que produz livramento porque te ama. É um Deus que nos ama e produz livramentos, gera livramentos. Versículo 7 diz: então o Senhor continuou dizendo a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo. Oh, você tem um Deus que vê. Era para ter mais pentecostais aí. Eu vou dizer de novo: certamente vi a aflição do meu povo. Deus vê, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Deus não só vê, mas como ouve. Ele está te vendo nesta manhã e está ouvindo você. Ele sabe daquilo que está acontecendo, ele sabe. O versículo continua dizendo: conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece a realidade do que você está passando. Ele está vendo, ele está ouvindo e conhece a sua realidade. Aleluia! Deus não está morto. Deus, ele é vivo e poderoso.
Aí Êxodo, o versículo seguinte, o 3:8, Deus vai dizer: por causa disso, por isso desci, um Deus que se manifesta, um Deus que conhece, um Deus que ouve, um Deus que vê. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Deus é um Deus que manifesta-se com livramentos. Deus desceu a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amoreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu e os zeus. Ele se manifesta para trazer livramentos. Diga comigo: Deus se manifesta para trazer livramentos. Diga para o irmão bonito que está do seu lado, nem que seja pela fé, continua firme, porque Deus tem livramento na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Aí, tem um pentecostal aí, aleluia, glória a Deus. Tem mais pentecostais aí? Caramba, são tantos livramentos na Bíblia. Noé, Moisés com o povo de Israel. Depois, sobre um trio aleluiado, um trio parada dura, osso duro, casca dura, cheios da glória e da unção de Deus. Eu acho que o andar deles era igual ao do Rediane Nascimento. Isso porque eu não vou falar do pastor Ricardo. Havia 3 pessoas que elas produzem em um homem ímpio, que era um rei de um império, uma declaração de um Deus que é capaz de causar e fazer livramentos. Havia um homem ímpio que massacrou Jerusalém, levou cativo o povo para a Babilônia. E depois de uma experiência de livramento extraordinária, ele faz uma declaração, porque ele mesmo sendo rei de um grande império, ele tem que reconhecer que aqueles 3 eram caras cascaduras, cheios da glória de Deus, cheios do fogo de Deus, convictos diante do Senhor, e que manifestou publicamente um grande livramento de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 28, vamos a eles nessa manhã, ou a ele nessa manhã. Daniel capítulo 3, versículo 28, olha o que diz em Daniel 3, 28. O livramento veio, glória a Deus. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo eu sei que você pode ir comigo, eu vou me empolgar um pouquinho mais. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os seus pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Deus enviou o seu anjo numa situação delicada. O contexto desse texto é quando Nabucodonosor faz uma estátua, e essa estátua é uma revelação, um sonho que ele tem dos impérios que viriam depois dele, ele sendo a cabeça de ouro, e ele é motivado pelo um egocentrismo de fazer com que todas as pessoas adorassem por causa da sua cultura idólatra e poligâmica e totalmente pervertida, a adorar aquela imagem. E ele convoca todos aqueles homens que estavam no seu reino para que se prostrassem e adorassem diante dele, com uma pena capital, que aquele que não se submetesse à direção, o decreto que ele tinha feito, seria lançado vivo. Você sabe da história, na fornalha ardente. Daqui a pouco o som toca e todo o povo presente prostra-se diante da imagem, mas tem 3 casca grossa, tem 3 pessoas cheias da glória e da unção, tem 3 pessoas que não eram quaisquer. A Bíblia faz menção no texto que lemos, que eles eram pessoas que confiavam em Deus, independente da circunstância, confiavam no Deus do livramento, que o próprio Nabucodonosor posteriormente vai expressar isso. Eles estão
estão em pé, não se prostram diante de uma imagem, continuam firmes diante do único e verdadeiro Deus. E por causa disso eles são lançados na fornalha. E quando eles são lançados na fornalha, Nabucodonosor teve uma visão extraordinária. Ele abre os olhos e diz: opa, o que está acontecendo? Não foram 3 que foram lançados na fornalha da ardente, não foram 3. Nabuco, Donosor, foram 3, nós contamos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem certeza? Tenho. Por quê, Nabuco? Porque é estranho. Eu estou olhando dentro da fornalha, eles não estão mortos. Eu os vejo andando dentro da fornalha, e interessante. Foram 3, mas tem mais um lá, são 4, e o 4 aparece. Oh, aleluia! Você não está sozinho, há um Deus que livra você. Ele envia o 4º homem da fornalha. Todas as vezes que nos posicionamos, Deus produz ou manifesta livramento. Todas as vezes que nós nos posicionamos, Deus produz ou manifesta livramento. Continue amando, continue servindo. O texto que eu quero meditar com você nessa manhã fala-nos também a respeito de livramento dentro do livro de Daniel, que também nós vamos ver um outro rei estabelecido por Ciro, que também vai expressar a grandeza do livramento de Deus. Ele faz uma teologia fantástica. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram e viram o manifestar do céu na terra, trazendo o livramento deles na fornalha da ardente, na fornalha da provação. Posteriormente nós vamos ver isso em toda a Bíblia, mas aqui em Daniel nós encontramos outra experiência fantástica. Quando o rei Dario, ele também vai, como Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, o Dario vai expressar com os seus lábios a grandeza desse Deus que traz livramento, também depois de uma experiência de posicionamento, de pessoas que amam a Deus, que não deixam se corromper, que se mantêm leais e fiéis a Deus, custe o que custar, vivendo os princípios estabelecidos que norteiam a nossa vida cristã no dia a dia, que podem ter convicção e certeza que temos um Deus que ainda hoje continua interagindo aqui na terra. Talvez você que esteja aqui pela primeira vez, ou esteja nos assistindo pela primeira vez, não tenha noção disso. Talvez eu esteja falando e você esteja pensando e dizendo: mas Deus que se manifesta, Deus que vê, Deus que fala. Sim, meu irmão, eu posso nessa manhã perguntar aqui para os nossos irmãos presentes: quantos de vocês já tiveram um livramento fantástico de Deus, que pode levantar a sua mão, e não só a sua mão, dizer: ô glória! Mas para os irmãos que estão em casa ouvir, quantos podem levantar as suas mãos e dizer: ô glória! Sabe por que disso? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz o quê? Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Eu vou falar mais uma vez: eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. Assim como Ele livrou a Noé, assim como Ele livrou Israel, assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele é o Deus que continua livrando pessoas. Ele livrou você, Ele livrou você, Ele livrou você e vai continuar livrando. Tem livramento chegando, meu irmão. Aleluia. Eu me empolgo, né, pastor Ezequiel? Depois tem que aguentar o bullying, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o rei Dario, ele vai expressar isso. Preste atenção, algumas pessoas falam rei Dário, mas a pronúncia certa é Dario. Em Daniel capítulo 6,
ele vai expressar uma teologia, um reconhecimento de um Deus que livra. Diante de uma situação que você conhece, ele era amigo de Daniel, e ele foi colocado numa situação que ele não esperava, onde ele faz um decreto que atingiria o seu próprio amigo Daniel. Daniel deveria ter já seus 80 anos nesse período, quando acontece a situação em que as pessoas preparam uma arapuca para a vida de Daniel. E depois do feito de Deus e do livramento de Deus sobre a vida de Daniel, o rei Dario, ele vai expressar isso, Daniel capítulo 6, versículo 25 a 27, eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Então o rei Dario escreve às pessoas de todos os povos, nações e língua que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos os homens, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu quero repetir o versículo 27, a parte A, e eu gostaria que você repetisse comigo como um bom pentecostal. Vamos lá? Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Quem crê? Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel, ele tem esse livramento que o rei Dario está expressando, porque ele se posicionou e esteve alinhado. E o amor de Deus produz livramento para as pessoas que estão posicionadas com ele, pessoas que o amam, pessoas que o recebem, pessoas que andam com ele como Noé andava com Deus e procuram ser retos no meio de uma geração corrompida. Pessoas que vivem com seu coração ou corações voltados para o reino dos céus. Daniel foi lançado na cova, cheio de leões, devido ao seu relacionamento e posicionamento ao Deus de Israel. Porque ele servia a Deus e por causa disso, alguns líderes ardilosos maquinaram contra Daniel. No capítulo de número 6, o versículo 5 a 9, você vai ver que os líderes, os políticos da época, eles começam a maquinar contra Daniel, porque Daniel era um dos três, eram três que cuidavam de 120 líderes políticos que Dario havia colocado, e Daniel era um dos três, mas ele se destacava mais ainda, e Dario, por ser amigo e conhecer Daniel, queria colocar ele sobre os outros dois, e eles, movidos por uma ação ardilosa, e aquele governo totalmente corrompido por líderes narcisistas, líderes egocêntricos, tentaram prejudicar Daniel de todas as maneiras e criaram uma lei dentro da lei, contrariando a própria lei de Deus, porque Daniel era honesto, e por ser honesto, eles não achavam em Daniel algo que pudesse comprometê-lo, e a única maneira de fazê-lo era através da lei do Deus de Daniel, para contrariá-lo, levá-lo a pecar. E movido por isso, eles criaram um decreto, que ninguém poderia, no período de 30 dias, fazer alguma oração a nenhum Deus, ou a nenhum homem, nenhuma petição, nenhuma súplica, que não fosse o rei Dario. E ele assinou, porque eles queriam atingir Daniel. É isso que Satanás faz, ele quer atingir você. Ele quer atingir a sua família, ele quer atingir a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual. Satanás, ele tem um propósito de causar destruições em todas as áreas da sua vida, para tentar de alguma maneira fazê-lo levar até o inferno. Mas graças a Deus que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa ocasião ele mesmo diz: eu
sou o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus que nós temos libertação. O diabo não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo na nossa vida, porque nós temos um Deus que nos ama e produz livramento. E essas pessoas maquinam para tentar atingir Daniel de alguma maneira. O rei Dario, posteriormente no texto que eu li, ele vai fazer menção disso. É um ímpio que está dizendo que o Deus de Daniel é o que livra. A pergunta que não quer calar: o Deus de Daniel é o seu Deus? A pergunta que não quer calar nessa manhã: o Deus de Daniel é o seu Deus? Ele livra, salva, faz sinais de maravilhas, não só no céu, mas na terra também. Ele faz sinais e maravilhas na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, no teu ministério, na tua igreja, nos seus gemes, onde quer que você vá, aonde quer que você esteja, o Deus de livramentos, Ele faz maravilhas, tanto no céu como na terra. Agora, Daniel, ele mostra que ele era um cara posicionado e alinhado com Deus. O livramento não vem assim. Eu gosto muito das pessoas que dizem: nossa, o Salmo 91 tem um poder fantástico, ainda que eu concorde. Mas quem tem um poder fantástico é o autor do Salmo 91, que é Deus. Nem o escritor, o salmista, porque o autor da Bíblia é Deus, ele tem seus escritores. Aí algumas pessoas falam: pastor, mas está lá, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Verdade, mas de quem o teme? Temer é valorizá-lo, temer é respeitá-lo, temer é reverenciá-lo. Se você valoriza Deus, trazendo para a sua vida, se você respeita Deus, faz o que Ele manda, e se você adora Deus, se você é submisso a Ele e procura ter uma vida com Ele, o anjo do Senhor vai acampar e vai te livrar de todo mal. Precisa sempre de um posicionamento nosso. Preste atenção, o amor de Deus, eu já falei isso aqui, quero repetir novamente, o amor de Deus é incondicional, mas a promessa de Deus é condicional. E para vivermos o milagre de Deus, nós precisamos nos posicionar. Nós vemos os livramentos, nós vemos no caso de Noé. Noé era um homem que era alinhado com Deus, no meio de uma geração corrompida, ele andava com Deus, e ele era reto, justo, temente ao Senhor. Moisés, ele tem um impacto com Deus, e Deus trabalha no interior de Moisés, e ele é levado para uma nação, onde essa nação vai aprender o exercício com Deus da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus, tinha influência de Daniel. Quando eles são levados ainda jovens para o cativeiro babilônico, eles se posicionam naquele jejum que vocês conhecem, e naquele posicionamento Deus os exalta para que eles não fossem influenciados pela cultura, pela língua, pela religião dos caldeus, em hipótese alguma. Então, sempre que nós nos posicionamos, haverá uma produção, um gerar, uma manifestação do livramento de Deus. Nessa manhã eu disse para você que eu quero pregar, e eu sei que o Espírito de Deus fala através da minha vida, para você, que está precisando de um livramento na família, que você perdeu os recursos, que você não tem mais recursos, que os amigos não podem resolver. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, nem Dario podia resolver o problema. Se você ler o texto, nós não temos tempo para isso, você vai ver que Dario, ele passa a madrugada, ele está preocupado, tentando ajudar Daniel de alguma maneira, mas havia um decreto entre os medos e persas, que eles não poderiam contrariar um decreto, nem mesmo que fosse dado pelo rei. Então ele estava apavorado, e Daniel é lançado na cova dos leões. Esses leões eram ferozes, eram leões que devoravam, eram prontos para massacrar e devorar. E nós vamos ver que o livramento vem na vida de Daniel, porque Daniel, ele tem um alinhamento e um posicionamento com Deus, e você precisa se posicionar, você precisa se alinhar com Deus, para que de fato e verdade, quebre-se um ciclo repetitivo na sua vida, para que realmente aquilo que cantamos aqui nessa manhã, quebre-se as cadeias. Já ouço as cadeias quebrando, que essas cadeias quebrem na sua vida, cadeias que estão aprisionando já a sua família há tantos anos, cadeias que estão aprisionando parentes seus no vício das drogas, do alcoolismo, da prostituição,
oposição há tanto tempo. Alguém tem que se levantar por eles, alguém tem que se posicionar, mas se aliando, porque há uma promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Se levantar também, se posicionando, crendo, profetizando que a cura vai acontecer. Eu estou pregando para quem já está desenganado pela medicina, para quem já buscou todos os recursos e continuam sofrendo. Deus, nesta manhã, Ele pode te livrar dessa dor, dessa enfermidade. Há um Deus dos céus que se manifestou como homem, e Ele, profetizado por Isaías, diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pegadas, eu e você fomos sarados, meu irmão. Agora tem que se posicionar. Não vá para a sua casa sem se alinhar com Deus. Não vá para o seu lar sem se posicionar com Ele, porque nós vemos Daniel sendo livre da cova dos leões, e o ímpio expressando essa declaração, que Deus, Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Mas nós vamos encontrar em Daniel o posicionamento. Primeiro deles, Daniel tinha um espírito excelente. Daniel capítulo 6, versículo 3. Leia comigo, por favor. Diz: então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e prefeitos que havia, porque nele havia um espírito excelente, O rei até pensava em colocar sobre todo o reino. O que eu aprendo com isso? Que Daniel tinha um espírito excelente. Ele se destacava no meio dos outros, porque ele era uma pessoa reta diante de Deus, porque ele era uma pessoa honesta, não se deixava levar pela corrupção implantada por esses líderes que estavam no governo de Dario. Ele era uma pessoa que tinha um espírito excelente. Eu posso atribuir, ainda que ali seja o espírito do homem Daniel, fosse excelente, mas eu quero atribuir que o espírito do homem Daniel ainda estava munido do Espírito de Deus, causando excelência. Tudo que Daniel fazia, havia excelência. Aquilo que os outros tentavam fazer, muitas das vezes eles não conseguiam fazer nem resolver, mas Daniel conseguia, porque além dele ter um espírito excelente, ele tinha o Espírito excelente, o Espírito Santo dentro dele. Há momentos que ninguém sabe interpretar nada no reino, tanto dos reinos dos imperadores passados, como também de outros que viriam. Daniel, com o Espírito excelente, tinha revelação, tinha sabedoria. Aos 80 anos de idade, ele está sendo colocado como um dos maiorais para liderar aquelas pessoas, porque ele tinha um espírito excelente. Pessoas alinhadas com Deus são pessoas assim, que no meio de uma geração corrupta, elas se destacam porque sabem que são o sal da terra e a luz do mundo, se destacam porque sabem que são os representantes legais de Deus na terra, e se destacam porque sabem que o Espírito dos Espíritos, o Espírito excelente, Ele está sobre a nossa vida, que é o Espírito de Deus. Se eu não me engano, Filipenses capítulo 3, eu acho que é o versículo 20, diz que Deus é capaz de realizar muito mais que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Porque muitas das vezes nós não vemos coisas acontecerem, livramentos de manifestações sobrenaturais de Deus na nossa vida, porque o poder que opera em nossa vida não é o poder de excelência, não é o poder do Espírito Santo, é o poder do medo, é o poder da murmuração, é o poder da incredulidade. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo pessoas que são estabelecidas na igreja há tanto tempo, já não acreditam mais, já estão formalistas, deixaram de ser aquelas pessoas que acreditam no poder sobrenatural de Deus. Meu irmão, o poder que em nós opera é que faz com que Deus opere através da nossa vida, mais do que imaginamos ou venhamos pensar. Que tipo de poder tem operado na sua vida? É o medo. Que tipo de poder tem operado na sua vida? É a murmuração, o negativismo, sempre falando palavras de maldição. Que tipo de poder opera na sua vida? Para que haja livramentos. Daniel era um cara posicionado, e por ser aos 80 anos de idade, ele continua íntegro diante de Deus, com espírito de excelência na sua vida. Segundo, Daniel capítulo 6, versículo 4, vai nos mostrar que Daniel tinha outra característica que alinhava ele com Deus, e por isso ele pôde ter o livramento e desfrutar do amor de Deus, produzindo o livramento.
Daniel era um homem fiel. Você é fiel a Deus, independente das circunstâncias? Você continua fiel a Ele quando a tentação vem ou a aprovação chega? Você continua fiel a Ele quando as coisas não estão legais? Você continua fiel a Ele mesmo quando as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse? Você continua fiel a Ele quando se levantam contra você, como se levantaram contra Daniel? Você continua fiel mesmo quando as pessoas te lançam numa cova e ali tentam te excluir, te isolar e aprisionar para que você sofra? Você continua fiel a Deus quando os recursos se vão? Então os presidentes e os prefeitos começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar a Daniel, mas não conseguiram encontrar pretexto nem culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, fidelidade. Deus anda com pessoas fiéis. Deus andava com Noé porque Noé era fiel, era humano como eu e você, era um homem, como Daniel é um homem, mas ali fiel a Deus, crendo, independente das circunstâncias, independente da realidade. Continue fiel a Deus, continue acreditando, porque Ele pode produzir livramentos na sua vida. Continue fiel, independente se as coisas não acontecem. Continue fiel mesmo que você não possa ainda ver o livramento, porque Deus não vai te livrar da fornalha, Deus vai te livrar na fornalha. Deus não vai te livrar da cova, Deus vai te livrar na cova. Por isso nós precisamos continuar fiéis a Deus. Continue fiel mesmo que esteja com dor. Continue fiel mesmo que você esteja sofrendo. Continue fiel mesmo que a família ainda não esteja legal. Continue fiel mesmo que você ainda não conseguiu desfrutar daquilo que você anseia diante de Deus. Continue fiel. Terceiro, nós aprendemos com Daniel que Daniel tinha Deus acima de tudo e todos. Para Daniel, não importa a cova, os leões, não importa nada disso, não importa. Importa é Deus, acima de todos, acima de tudo. Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11 vai dizer: quando Daniel soube do documento que tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. Isso é, que ninguém poderia orar a nenhum Deus, a não ser que fosse voltado para o rei. As janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia, mesmo ele sabendo do decreto, ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como era seu costume. Ele sabe da notícia, e ele continua fazendo a mesma vida devocional. Ele recebeu uma notícia, uma má notícia, não é uma boa notícia, não é as boas novas, foi uma má notícia, mas ele continua posicionado com o hábito que ele tinha de orar e adorar. Isso não mexeu em Daniel, porque Daniel tinha Deus acima de tudo e todos, acima do rei Dario, acima do decreto, acima daqueles homens narcisistas, acima daqueles que tentaram atingir Daniel, acima de qualquer circunstância. Daniel se manteve fazendo as mesmas coisas. Meu Deus, quem faz isso, o céu vai trabalhar junto. Quem faz isso, o céu vai se mover junto. Quem faz isso não está sozinho na batalha. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel. Eles decretaram através do rei Dario que ninguém poderia orar, que ninguém poderia buscar. Porta da casa de... o que eu fiz? Bateram na porta da casa de Daniel. E o que eles encontraram? Orando, fazendo súplicas diante de Deus. Oh, meu irmão, que quando o inimigo vier bater na porta da tua casa, você continue orando. Você continue confiando a Deus, continue sendo fiel, tendo Deus acima de qualquer coisa. Quando as lutas baterem na sua casa, seja através das enfermidades, seja através de problemas financeiros ou familiares, seja através de situações relacionadas com os filhos, que você continue orando, que você continue fiel, porque você vai trazer o céu para a terra, você vai abrir o céu sobre você, algo de Deus vai acontecer na sua vida. Faça isso, meu amigo. Por quê? Porque
o amor de Deus produz livramento. Se posicione, você não está sozinho, Deus está com você. E quando você se posiciona fiel, ali mantendo uma vida com Deus, alinhado, tendo Deus acima de tudo e todos, Deus se manifesta ao teu favor. O amor de Deus produz livramento quando cremos e confiamos nele acima de qualquer circunstância. Eu encerro a mensagem em Daniel capítulo 6, versículo 22 e 23. Quando eu vejo a manifestação de Deus, lá está Daniel no meio da cova dos leões, madrugada adentro, o rei preocupado porque era amigo de Daniel. Ele está preocupado com Daniel, ele queria livrá-lo, mas ele não podia ir contra o seu próprio decreto. Oh, meu Deus, ele está precisando de um livramento, ele está precisando de algo. De manhã cedinha, lá vai o rei da madrugada, e ele, esperando acontecer alguma coisa, ele grita: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Senhor te livrou. Daqui a pouco, lá do meio da cova dos leões, há uma voz que diz: salve rei! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para não me fazerem mal algum, porque fui considerado fiel, inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, não se achou nenhum ferimento algum nele, porque ele havia feito o quê? Diga comigo, ele havia... mas se empolgue comigo, ele havia... Diga para o irmão que está do seu lado: confie em Deus, irmão. Não havia nada nele, porque confiou no Senhor. Nesta manhã, confie em Deus. Deus te ama, Ele produz livramento, Ele vai trazer livramento na sua casa, na sua família. Deus, Ele te ama, o amor de Deus produz livramento. Ele produz livramento, e produziu livramento na vida de Noé, Ele produziu livramento em Israel, Ele produziu livramento sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai produzir livramento na sua vida, Ele vai fazer isso. Ele te trouxe aqui nessa manhã para entrar nessa causa, Ele te trouxe aqui nessa manhã para entrar nessa batalha. Ele vai produzir livramento na tua vida. Ele quer te livrar, Ele quer te livrar. Talvez alguns de nós estejamos aqui até com sentenças de morte, não só morte física, mortes financeiras, mortes espirituais, mortes conjugais. Alguns de nós aqui já olhamos situações e achamos que não tem jeito. Através de Jesus, Ele nos livra até do poder da morte. Nada é difícil demais para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele quer te livrar nessa manhã. Nada é difícil demais para Deus. Ele pode te livrar do poder da morte. Talvez você esteja: pastor, eu estou bem fisicamente, mas existem outras mortes emocionais, espirituais, em várias áreas da nossa vida. E eu termino com o Salmo 68:20, na versão NVI, que vai dizer: Salmo 68, versículo 20: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é um soberano. Ele é o Senhor que nos livra do poder da morte. Eu vou repetir para você: Ele é o Senhor que nos livra do poder da morte. Nesta manhã, o Espírito Santo quer te livrar do poder da morte. Nesta manhã, o amor de Deus quer produzir livramento na sua vida, em todas as áreas. Eu quero orar com você nessa manhã. O Ministério do Louvor vai entoar canções. Na verdade, os pastores vão estar aqui na frente.
com as suas máscaras e vão impor as mãos, e nós vamos impor as mãos sobre você, e vamos profetizar vida, vamos profetizar livramento. Eu quero orar por você que precisa de um livramento em casa, eu quero orar por você que precisa de um livramento na sua vida, eu preciso orar por você nessa manhã, que você não sabe mais o que fazer, o amigo não consegue resolver, como Dario não conseguiu resolver, a instituição do governo não conseguia resolver, era só Deus para tirar Daniel da cova dos leões, como tirou, fechando a boca do leão. Nesta manhã, Deus quer estabelecer, estancar, deixar parado, secar, algo que fluía de uma forma destrutiva na sua vida, trazendo livramentos. Eu quero orar com você, mesmo que você esteja na galeria, eu quero orar, e eu vou pedir para você ficar aqui à minha esquerda, mas também quero orar por você que está aqui nesta manhã e está dizendo: puxa, eu preciso servir esse Deus vivo, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero viver o novo de Deus, eu quero caminhar como Noé caminhou, eu quero andar com Deus, eu quero viver as experiências que esses homens viveram, eu quero viver as experiências que esse povo, quando levantou a mão dizendo que houve livramentos na vida dele, eu também quero isso. Por isso eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou quem sabe você está afastado e você quer voltar para o caminho desse Deus que te ama e produz livramento. Você vai vir à minha direita, pessoas se entregando a Jesus, se reconciliando com Deus. À minha esquerda, junto dos pastores, podem vir por favor, pastores aqui, junto dos pastores, pessoas que precisam de livramentos. Oh, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ele não muda, é hoje, é hoje.